Olá, gente. Bom dia. Tudo bem? Todos me ouvem bem? Bom dia, bom dia, bom dia. Ok. Tá de boa meu áudio, meu vídeo, minha imagem, tudo certo? Tranquilo? Só me confirme. Tá, beleza, beleza. Bom dia, Juliana. Bom dia, Mari. Ok, galera. Nós vamos ter aula de história agora. Acho que com relação à chamada ali, essas coisas, está tudo de boa, tá? Eu acho que o pessoal já colocou na primeira aula, quem já assinou na primeira aula ali já colocou seu nome, tá tudo certo, tá? Se alguém não conseguiu, perdeu por algum motivo, me avisa, que aí eu coloco aqui de novo. Mas acho que tá de boa, né? Ou se alguém não entrou na primeira aula, enfim, nas primeiras aulas. Não teve? Ah, tá. Então eu vou pegar aqui, tá? Para vocês terem o link. Deixa eu só abrir meu WhatsApp aqui no computador para poder copiar ali o link da chamada, tá? Já ponho aqui para vocês poderem assinar. Ah, peraí. Tá abrindo meu WhatsApp. Assim que abrir, eu já mando o link. Vocês estavam tendo aula antes de quê? Redação, pode crer. Beleza. Redação é importante. Vou só pegar aqui o link da chamada, tá, galera? Ah, aqui, link da chamada. Ok, deixa eu copiar aqui para vocês. Então, quem ainda não assinou, ou se ainda não receberam a chamada, tá aí o link, tá, galera? Para vocês assinarem. Uns minutinhos para vocês assinarem aí e a gente já começa a aula daí, tá? Ai, ok. Beleza. Então tá, galera. Acho que a última aula que vocês tiveram de história foi com o Matheus, né? Que a gente está dividindo aí um pouquinho as nossas disciplinas, a nossa disciplina, né? E as nossas aulas. Então, algumas aulas o Matheus conduz, outras aulas eu conduzo. Agora nós temos um novo prof de história, que eu acho que está por aí, que ele tinha. A Carol disse que ele ia entrar. Está por aí, professor novo de história? Acho que não, não sei. Se tiveres por aí, me dá um oi. Mas enfim, a gente vai ter um novo professor de história também que vai nos ajudar, tá? Além de mim e do Matheus. E aí a gente vai, na medida do possível, também organizando as aulas aí com ele, tá? Mas então a gente tem feito uma divisão ali, que eu acho que eu comentei com vocês na nossa última aula, que é pensar um pouquinho a história de maneira um pouco separada, né? Que então o Matheus está trabalhando lá um pouco uns conteúdos mais assim antigos, vamos dizer assim, coisas mais relacionadas à Idade Antiga, Idade Média, Idade Moderna, coisas um pouco mais assim antigas, e eu estou trabalhando um pouquinho mais a história do Brasil, história mais contemporânea, né? Que é um conteúdo que eu acho mais interessante, gosto mais de trabalhar, e também o Matheus gosta mais de trabalhar, então, esses outros conteúdos, então a gente dividiu dessa forma, tá? Então, a última aula que a gente teve, a gente estava falando um pouquinho sobre como é que foi a colonização do Brasil, a conquista do Brasil, né, e não o descobrimento, que a gente falou um pouquinho sobre isso, mas a gente não conseguiu concluir aquela aula, porque, enfim, por causa do tempo mesmo, né, acabou sendo um pouco corridinho ali, a gente não conseguiu terminar todos os assuntos daquela aula, tá? Então, hoje a gente vai, assim, eu vou dar uma relembrada em algumas coisas que a gente discutiu naquela aula, e seguir daí nos conteúdos finais ali para a gente finalizar esse conteúdo, né? Que é um conteúdo super importante, um tema super atual, que é pensar um pouco a história do Brasil lá no início, né, da ocupação, assim, do território brasileiro, tá? Então, eu vou seguir ali a partir de onde a gente parou na última aula, tá? Vou dar só uma pincelada em alguns assuntos, tá? Que eu acho que vão ser interessantes para a gente entender um pouco a aula de hoje, ok? Tranquilo? Deixa eu ver aqui. Tá, consigo mudar por aqui agora. Ó, primeiro ponto que eu queria lembrar, assim, que a gente falou na aula anterior, né, gente, é pensar um pouquinho essa ideia aqui
dessa tabelinha que eu tinha passado para vocês, que é pensar um pouco os ciclos econômicos ou os modelos econômicos ali que a gente tem ao longo da história do Brasil, né? Então, lá no início da colonização, lá por 1500, logo que os portugueses chegam aqui no Brasil, eu comentei com vocês que eles não se preocupavam muito assim com o território brasileiro, não davam muita atenção para esse território, porque eles estavam mais preocupados com o comércio deles com as índias, lá com o mercado de especiarias, que era algo que para eles naquele momento era mais interessante, mais lucrativo e tal. Então, o Brasil não sofreu uma grande atenção, porque era um território que eles ainda não sabiam ainda a diversidade, não tinham explorado de maneira muito assim densa, né? Então eles não tinham um conhecimento muito profundo sobre o território brasileiro e por isso não deram muita bola, tá? Galera, então lá, logo na chegada, qual é a forma assim que os portugueses vão encontrar para tentar lucrar, ou da onde que eles vão tirar um pouco os recursos do território brasileiro? É aquela ideia clássica de pensar a extração do pau-brasil lá, então, né, e a colonização sempre pensada como algo mais voltado ao litoral, né? Então, já que eles vêm via mar, né, através dos navios, das caravelas, então eles vêm pelo mar, e eles chegam no litoral brasileiro, e a colonização brasileira começa pelo litoral. E isso é um marco até hoje muito, assim, vamos dizer, nítido quando a gente olha o desenvolvimento do mapa, da geografia do Brasil mesmo, né? De pensar aqui. Talvez as principais cidades brasileiras, ou grande parte das principais cidades brasileiras, elas estão localizadas mais próximas, mais na região litorânea do país, tá? Então, se a gente pegar quase todas as capitais do Nordeste, são capitais que têm praia, que são litorâneas. O Rio de Janeiro é uma cidade litorânea. São Paulo já é um marco diferente, já é de um período posterior, né? Mas a maioria das cidades do Brasil e a civilização do Brasil se deu basicamente a partir do litoral, tá? E esse primeiro contato, ele é feito a partir da mão de obra indígena, né, da mão de obra escrava indígena, né, através do escambo, da troca, né, que eles fazem com os indígenas lá de produtos trazidos da Europa, e eles trocam com os indígenas e vão fazendo, enfim, né, uma negociação ali para tentar extrair o pau-brasil, que era uma árvore importante porque utilizada para tingimento de roupas, né, então era levada para a Europa, né, porque dentro do tronco da árvore tinha uma coloração vermelha, avermelhada, e isso era utilizado como uma forma de tingimento de roupas e outras coisas, tá? Ok, então esse é o primeiro ciclo econômico que a gente pode pensar do Brasil. Depois a gente vai ter ali naquela nossa tabelinha mais ou menos 4 ciclos econômicos ali, né, pensando a cana-de-açúcar, né? E aí a gente já começa a mudar um pouco o foco da colonização, pensando um pouco mais no Nordeste e também pensando em quem é que vai trabalhar nessa cana-de-açúcar, né? Nos grandes engenhos de açúcar do país. A mão de obra vai ser escravizada e africana, né? Então vai ser os escravizados africanos que vêm da África, que vão ser utilizados então como trabalhadores nas lavouras de açúcar, né? Trabalhadores escravos para, enfim, fazer todos os processos nessa monocultura que é a plantação de açúcar, né? Economia de plantation, que a gente chama, né? Que é uma economia monocultora, ou seja, uma lavoura de açúcar, uma fazenda que produz açúcar, né? Na cana de açúcar, ela só produz isso, não produz mais nada, né? Então, é uma fazenda, uma lavoura monocultora, que só tem uma única cultura produzida ali, tá? Então tá, beleza. Depois a gente vai ver o fumo, a pecuária e tal. E, por fim, a mineração, que é uma outra coisa importante aqui da gente pensar. A partir do século XVIII, os portugueses encontraram o que eles sempre quiseram encontrar no Brasil, que era o ouro, né? Então, eles demoraram, pelo menos, vamos dizer assim, 2 séculos aí, dois séculos e pouco, para conseguir encontrar o que eles sempre quiseram encontrar no Brasil, que foi o ouro, né? Por que eles não conseguiram encontrar o ouro? Porque no Brasil, as grandes jazidas de ouro, elas não estão localizadas no litoral, e sim mais no interior do Brasil, né? Mas quando a gente faz pensando no mapa do Brasil hoje, mais ou menos na região onde hoje está Goiás, Minas Gerais, né, essas regiões assim que são mais para dentro do território brasileiro, né? Então, no início seria difícil deles encontrarem porque no litoral a gente não tem grandes jazidas de ouro, enfim, formas de retirar ouro, tá? Então, aí começa a mudar um pouco a lógica da colonização do Brasil, tá? Ela sai um pouco do litoral e começa a se assentar mais na região mais interna do país, né? E a gente vai ver então uma interiorização,
sair um pouco desse litoral e mudar um pouco o foco do Nordeste mais para o Centro-Oeste, mais para o Sudeste do Brasil. Então, a gente vai mudar um pouco o foco do centro econômico do país, tirar um pouco do Nordeste, lá de Salvador, Pernambuco, enfim, e trazer para Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, enfim, que vão começar a se tornar as grandes cidades e os grandes centros econômicos do Brasil, que é uma característica que até hoje o Brasil tem. E os grandes centros urbanos, as grandes cidades do país estão localizadas na região sudeste e sul do país e menos na região nordeste, tá? Não que não tenham grandes cidades, obviamente que tem grandes cidades nesses lugares, mas assim, o foco econômico do país, a concentração de renda é muito maior nesses lugares mais a sudeste e sul do país, tá? E é uma característica que vem com a colonização do Brasil. Ok, essa é um quadradinho aí, um quadro, né, para a gente pensar um pouco a economia do Brasil. Mas é importante a gente também ter em mente que dentre todos esses aí 5 modelos econômicos, formas de gerir a economia do país que se tem aí nesse quadro, tem uma coisa que nunca saiu de moda no Brasil, que é o quê? A escravidão. A escravidão nunca deixou de ser a grande força de trabalho do país, né? E sempre foi a forma que os portugueses se utilizaram para poder tanto extrair o pau-brasil, quanto plantar o açúcar, quanto extrair o fumo, quanto, enfim, cultivar lavouras, quanto extrair ouro. Sempre foi através da escravidão que os portugueses se utilizaram para fazer todos os diversos tipos de atividades econômicas do país. Tá? Então, a escravidão é o grande centro, o grande foco, né, do trabalho, enfim, no Brasil. Tá? Então, eu costumo sempre falar, né, que o Brasil viveu mais tempo permitindo do que proibindo a escravidão. Então, foram 300 e tantos anos permitindo que houvesse escravidão no país, e há, sei lá, 100 e poucos anos que o Brasil terminou com a escravidão. Tá? Não faz nem 200 anos que a gente proíbe a escravidão no Brasil. Tá? Então, assim, na prática, o grande negócio e a forma mais lucrativa, né, que os portugueses encontraram para gerir a economia do Brasil e das Américas, né, que é a América Portuguesa, foi justamente a escravidão. Sem escravidão, muito provavelmente não existiria o Brasil da forma que ele é hoje. Tá? Vamos pensar aqui. Aí a gente parou aqui um pouquinho. Está de volta com os trabalhos análogos à escravidão. Perfeito. É isso mesmo, tá, gente? Então a gente pensa assim, a escravidão foi proibida no Brasil lá em 1888 e tal, acabou, né, com a assinatura da Lei Áurea e tal, tudo bem. Mas a gente tem o quê? Um processo que a gente ainda vai discutir isso mais para frente, mas só para a gente adiantar um pouco esse assunto. A gente tem um processo um pouco traumático de fim da escravidão, no sentido de que o Brasil não reparou as pessoas que foram escravizadas, né, não indenizou, enfim, não teve nenhuma forma de inserção social dessas pessoas, né? Essas pessoas foram simplesmente, vocês estão livres agora, vivam sua vida. Mas como que elas iriam viver a vida delas se elas muitas delas, né, passaram a vida inteira sendo escravas, eram filhos de escravos, e, enfim, não tinham condições, não eram permitido para elas que estudasse e outras coisas mais, então elas não tinham condição de conseguir acessar empregos formais, assalariados e tal, e muitas delas continuaram vivendo com os mesmos senhores de escravos, agora trabalhando de forma assim, recebendo lá uma quantia muito ínfima, muito pequena em dinheiro, e é esse processo que gera toda a tensão racial e a própria desigualdade social que a gente tem no Brasil, desigualdade muito clara também focada na questão da raça, né? Então, pessoas negras sempre, ou majoritariamente, são as pessoas que têm menos condições aquisitivas, econômicas no país por conta do processo da escravidão. Então, assim, se a gente vai falar de história do Brasil, não tem como falar de história do Brasil sem falar da história da escravidão, sem falar do que aconteceu, né, do passado escravocrata que o Brasil tem. Então, às vezes, a gente acaba, sei lá, esquecendo um pouco essas questões aí, deixando isso um pouco de lado, mas não tem como deixar de lado, tá? Então, tudo que a gente vai falar sobre o Brasil, sobre a economia brasileira, sobre a história do Brasil, a gente tem que lembrar que o Brasil tem um passado muito forte, muito enraizado na escravidão, tá? Então, tá. Eu tinha falado para vocês que lá no início, né, nos primeiros anos da colonização, Portugal, primeiro, não deu muita bola para o Brasil, e segundo, que Portugal acabou se utilizando, né, para extrair o pau-brasil, para extrair os recursos naturais iniciais ali, logo que os portugueses chegam no país, eles se utilizam da mão de obra escrava indígena. Só que
tem alguns problemas nisso, né? Os indígenas não eram, assim, não foi tão fácil se utilizar da mão de obra indígena. E aí os portugueses logo desistiram, assim, da utilização da mão de obra indígena, né? Porque era difícil, era muito mais difícil utilizar a mão de obra indígena do que, enfim, o mercado que estava florescendo para eles, que era o mercado de mão de obra escrava africana, né? E quais são os motivos, assim, para que haja um fracasso, né, dessa escravidão indígena, dessa forma de trabalho dos indígenas, né? Primeiro, os indígenas não eram adaptados ao trabalho da forma que os portugueses concebiam, né, da forma que os portugueses pensavam o trabalho, né? Então, para os indígenas, existia uma outra lógica de sociedade, né? Existia uma outra mentalidade, assim, né, por trás da organização social deles, né? Então, o trabalho para eles não era com essa lógica de, vamos buscar o lucro, vamos enriquecer, vamos lucrar cada vez mais, enfim. Então, assim, para eles era a maioria das tribos, das aldeias indígenas, né, dos povos indígenas no país, eles eram povos que se utilizavam do trabalho como uma forma de sobrevivência, pura e simplesmente, não necessariamente como uma forma de, lucrar, né, construir um mercado formal, organizado, de venda de produtos, não. O trabalho para eles tinha outra lógica. Né? Então, para eles, o trabalho era concebido de uma forma diferente, o que entrava em choque diretamente com os interesses dos portugueses. Né? O interesse dos portugueses era que os indígenas trabalhassem da forma que os portugueses queriam. Mas as formas que os portugueses queriam não eram as formas que os indígenas estavam acostumados, né, desde sempre, assim, da forma que eles sempre se organizaram com relação ao trabalho. Então, os indígenas não se adaptaram ao modelo de trabalho português, né, o modelo de trabalho europeu, e por isso, então, esse é um dos motivos que leva, então, a escravidão indígena a fracassar no Brasil, tá? A gente pode pensar também que os indígenas eram aqueles que conheciam de maneira, a boa parte dos povos indígenas conheciam muito bem o território do Brasil, né, e sabiam conheciam o interior do Brasil e não só o litoral, como os portugueses passaram a conhecer, então os indígenas conseguiam fugir de forma muito mais fácil, né? Então eles fugiam e acabavam, era muito custoso para os portugueses terem que ir atrás, buscar, enfim, os escravos indígenas, né? E outro fator que leva também a esse fracasso da escravidão indígena é o fato das doenças, né, gente? A gente vai ter um alto número de doenças logo na chegada dos portugueses, né? Porque os indígenas não tinham determinados anticorpos que os portugueses já tinham para algumas doenças que foram trazidas da Europa, e isso foi dizimando boa parte da população indígena, né? E a gente pode facilmente medir isso por números, né? Quando os portugueses chegam aqui, são milhões de indígenas, e hoje são, se a gente parar para pensar, 800 mil, 700 mil pessoas que se declaram, né? Que se consideram indígenas. Então a gente vê que há uma diminuição drástica, assim, do número de indígenas no país, e essa diminuição não foi só por guerra, por morte, né, assassinato, enfim, mas também por doenças, né? A boa parte dessa morte de indígenas foi por doenças, tá? Doenças transmitidas pelos portugueses, obviamente, né, propositalmente ou não, né, para dizimar de fato as populações. Ok. As guerras de conquista, né, gente? Então, quando os portugueses chegaram, muitas civilizações indígenas não concordaram com a dominação portuguesa, então os indígenas acabaram entrando em conflito com portugueses, entraram em conflito com outros indígenas também, porque quando a gente fala de povos indígenas no Brasil, a gente não está falando de um único povo, né, diferente de outros lugares, que a gente tem um império mais centralizado dos povos indígenas, como, sei lá, o Império Azteca, o Império Inca, no caso da América do Sul, aqui na parte da América Espanhola, né, e também lá na América do Norte, enfim, que a gente vai ver impérios mais centralizados, enfim, pessoas que se reconhecem como de uma mesma civilização. No Brasil, não, né, gente? No Brasil, a gente vai ter uma infinidade de povos indígenas, com línguas diferentes, com culturas diferentes, então muitos concordaram, ou pelo menos não deram bola para a chegada dos portugueses, se relacionaram bem com os portugueses, mas outros não. Outros acabaram entrando em conflito, seja com os portugueses ou com outros povos indígenas. Né, e isso acaba também dizimando boa parte da população, e para conseguir escravos, escravos indígenas, né, os portugueses acabavam tendo que entrar em conflito com alguns desses povos, ou ajudar outros povos a entrarem em conflitos com outros, e isso acabava custando dinheiro, custando tempo, custando recursos, e era algo que os portugueses acabaram logo desistindo por conta do alto custo disso, né, do custo, seja custo financeiro, mas também o custo, né, de tempo, de trabalho em relação a isso, tá?
Mas o principal fator que leva à desistência dos portugueses em escravizar os indígenas é o fato de que não existia um mercado organizado de escravos, ou seja, para conseguir escravos indígenas, os portugueses não tinham como chegar ali em algum lugar e dizer, olha, eu quero, sei lá, 50 escravos, pegar, botar eles dentro de um navio e levar para algum lugar. Não era assim. Para conseguir os escravos indígenas, eles tinham que entrar em conflito, eles tinham que né, fazer acordos com determinados povos indígenas para que eles, brigando entre si, conseguissem escravos, enfim. Então, era uma dificuldade. E, ao contrário, quando a gente vai pensar no caso da mão de obra africana, né, lá na África, a gente vai ter esse mercado já organizado de escravos, tá? Porque desde o século passado, pelo menos desde mais ou menos metade do século XV, os portugueses já começam a ver, já começa a se organizar na África uma série de entrepostos comerciais perto do Oceano Atlântico, né? Com um mercado de escravos, em que os portugueses conseguem, de alguma forma, obter escravos africanos de maneira muito mais fácil do que se obteriam escravos indígenas aqui na América Portuguesa. Tá? Então, essa existência de um mercado de escravos africanos facilita, então, a mudança, né, a transição entre o mercado, a utilização da mão de obra indígena e a mão de obra africana. Essa é a chave do motivo, assim, né, o grande motivo pelo qual os portugueses acabaram substituindo os indígenas, então, pelos africanos, né? A gente vai ver que logo no século XVI ainda, a gente vai ter uma lei, né, da colônia portuguesa, da coroa portuguesa, que proíbe, né, a escravidão de indígenas, né? Isso muito por pressão da Igreja Católica, enfim. Então, assim, mas na prática essa lei nunca foi muito bem cumprida, porque até o fim da escravidão, até o século XIX, a gente ainda vai ver a existência de escravos indígenas, né? Mas, assim, a escravidão indígena ela sempre foi mais, assim, enfrentou mais resistência do que a escravidão africana, que era uma coisa que parecia mais natural. A sociedade já era pensada a partir dessa lógica de conceber que a escravidão africana era algo permitido, legal e que estava tudo certo, tá? Então, vamos lá. Os fatores de transição, né? Se os indígenas eram pouco adaptados à forma de trabalho dos portugueses, os africanos já não. Eles já eram mais acostumados com as lógicas de trabalho dos europeus, porque a sociedade africana, o continente africano era um continente que já tinha contato com outros continentes, com outras ideias de trabalho, mais similares às lógicas de trabalho, às lógicas de organização da sociedade europeia. Então, os africanos, os escravos africanos, as pessoas africanas, né, eram mais adaptadas às lógicas de trabalho, à forma de trabalho da sociedade europeia, e isso facilitava um pouco, né, a concepção ali, a organização do trabalho facilitava um pouco, né, para os portugueses, tá? Mas o grande motivo, né, gente, é a existência desse mercado estruturado de escravos, que fazia com que os portugueses encostassem um navio na África, lá na costa africana, e conseguissem a quantidade de escravos que eles quisessem. Eu quero lá levar 500 escravos para o Brasil, mais 100 para a Europa, enfim. Eles chegavam lá, pediam, pagavam por isso, né, e tinham os escravos que eles queriam. Tá? Então era muito mais prático, muito mais fácil e muito mais lucrativo também, né, porque eles compravam os escravos na África, né, traziam para o Brasil e revendiam para os fazendeiros, para as pessoas que queriam obter escravos para trabalhar nas suas lavouras, nas suas plantações de açúcar, enfim, tá? Então era muito mais fácil obter, apesar da distância, né, apesar dos indígenas estarem geograficamente mais próximos aos portugueses do Brasil, que estavam no Brasil, era muito mais fácil obter escravos na África por conta desse mercado de escravos. E além de mais fácil, era mais lucrativo, porque então eles compravam na África por um preço e revendiam, né, obtendo um lucro em cima disso. E esse foi o grande negócio da coroa portuguesa na colonização do Brasil. Tá? Esse foi o grande negócio por trás de tudo. Até aqui tudo bem, gente? Tranquilo? Alguma dúvida? Algo a acrescentar? Algo a questionar também? Podem. Tá de boa? Estão vivos? Tranquilo. Beleza, amigo. Ok. Então tá, qualquer coisa me interrompa, tá, gente? Eu falo bastante, eu sei, mas é porque o conteúdo é bem denso e também interessante, tá? Mas qualquer coisa, avisem aí se eu estiver falando alguma coisa que vocês discordam, algo que vocês queiram perguntar ou acrescentar, ou, né, ou até concordar, enfim, podem me chamar, tá? Fiquem à vontade. Galera, vamos lá.
Então tá. A escravidão, aqui foi exatamente onde nós paramos na última aula, tá, gente? Que é pensar o que, que é essa escravidão, então, no Brasil, né? Então tem essa frase lá do Padre Antônio Vieira, lá do século XVII, tá? Que ele diz assim, sem Angola não há negros e sem negros não há Pernambuco, né? Na verdade, não é que não há não houvesse Pernambuco se não houvesse negros e, nesse caso, escravos, né? Não existiria o Brasil, né? Porque a sociedade brasileira ela foi formada a partir da lógica escravocrata, a partir da lógica da escravidão, e essa lógica da escravidão, a escravidão como um fenômeno, né, como um processo histórico, enfim, ela produz marcas, produz consequências na nossa sociedade até os dias de hoje. Né? Eu já tinha mencionado agora há pouco, né, falando um pouquinho dessas questões aí, enfim, de disparidades econômicas, desigualdades sociais que existem entre pessoas brancas e pessoas negras no Brasil. Né? Isso é fruto, é consequência direta, assim, da escravidão, né, gente? A gente não tem como pensar o Brasil sem pensar a escravidão, né? A gente não tem como pensar a história do país sem pensar a história da escravidão, e essas consequências a gente vê até hoje, seja no preconceito, seja na falta de oportunidade, seja na disparidade econômica, e seja nos processos muito complicados, muito complexos, né, no que a gente chama lá o Silvio Almeida, né, o nosso atual ministro dos Direitos Humanos, vai falar, o tal do racismo estrutural, né, que é esse racismo que está na nossa sociedade, enraizado, né, não é que as pessoas necessariamente sejam individualmente só racistas, né, mas que a sociedade, a estrutura da sociedade é racista, né, e isso tudo tem a sua base, sua formação, sua gênese, seu nascimento, né, na escravidão, tá? Bora lá, vamos pensar agora as principais rotas, então, né, de chegada, né, de escravos para o Brasil, né, a gente vai ver e de vários lugares da África, a gente vai ter a chegada de escravos africanos no país, né? De vários lugares, de várias regiões da África, né? Então, a gente vai ter, por exemplo, as quatro principais rotas, né? A rota da Guiné, né? A rota da Mina, a rota de Angola e a rota de Moçambique, né? Essas quatro rotas aí vão trazer milhões de escravos para o Brasil, né? E quando eu digo milhões, é realmente, não é um número exagerado, realmente foram milhões de pessoas que vieram da África para o país, tá? E a gente pensa assim, mas a África é outro continente, né? Então é muito longe de trazer escravos africanos para o Brasil. Mas não, gente. Dependendo de alguns lugares onde você está no Brasil, você está mais perto da África do que necessariamente de outras regiões do Brasil. Tá? Então, o Nordeste brasileiro, ali, a região de Recife, né, e até a região de Salvador, Pernambuco, enfim, elas são quase tão próximas da África quanto é mais perto, por exemplo, você sair de Recife e ir para a África do que tu sair de Recife e vir para o Rio Grande do Sul, por exemplo. Geograficamente não é tão longe a distância entre o Brasil e a África, tá? Por mar, no caso, né? Então não é tão longe assim. Então parece assim, não, mas é muito distante, né? Não, mas não é tão longe assim. Tá? Então essas eram as quatro principais rotas que a gente vai ter de chegada de escravos, né, para o Brasil, saindo ou de Angola, de Moçambique, né? A rota chamada Rota da Mina também e a Rota da Guiné. Essas quatro rotas trouxeram então milhões de escravos para o Brasil, tá? Vamos ver o que mais. Alguns aspectos importantes, então, algumas características importantes em relação à escravidão africana no Brasil. Primeiro, cerca de 150 mil africanos foram capturados já antes, né, da chegada dos portugueses no Brasil. Então, ou seja, entre 1450 e 1500, a gente já vai ver o início desse processo de captura e de organização desse mercado aí que a gente fala, né, esse mercado de escravos que vai se estabelecer no litoral atlântico da África, tá? Então, antes da chegada dos portugueses, já existia vamos dizer assim, esse início de organização da captura e da venda de escravos, né, na África. Então, a gente já pensa que 150 mil africanos, né, 150 mil pessoas já foram capturadas antes da chegada dos portugueses no Brasil, tá? Cerca de 150 mil. Esses números, assim, que a gente fala são sempre muito aproximados, né? Porque não é como hoje, que a gente tem uma série de formas de contar as coisas, as pessoas, esses números são muito aproximados, não é que necessariamente seja exatamente 150 mil, mas em torno disso, tá? Beleza, vamos adiante. Então, essa foi a escravidão africana foi a forma que os portugueses encontraram para
efetivar a colonização do Brasil, porque basta a gente pensar em tamanho geográfico, né? O Brasil é muito maior do que Portugal. Portugal não teria gente suficiente para ocupar o território brasileiro, né? E conseguir, né, ainda conseguir manter Portugal funcionando, né? O país europeu funcionando, porque Portugal é um país que geograficamente é muito menor que o território brasileiro, né? Muito menor do que o território que eles conquistaram aqui na América. Né? Então, assim, para efetivar essa colonização, para conseguir de fato fazer funcionar a colonização, seja do ponto de vista econômico, do ponto de vista social, estrutural, enfim, a gente não tem como pensar a colonização do Brasil pelos portugueses sem a utilização da mão de obra escrava. Tá? Vamos adiante. Ó, aqui eu estava falando dos números, né? De novo, que é interessante a gente pensar. Para a América, né, como um todo, no continente americano, foram tirados da África e trazidos para o Brasil, para a América, cerca de 12 milhões de pessoas, tá? E dessas 12 milhões de pessoas, cerca de quase metade, né, 4,9 milhões, ou seja, quase 5 milhões de pessoas vieram para o Brasil. Então, pensando, América como um continente com vários países, várias colonizações diferentes, né, colonização espanhola, colonização inglesa, colonização francesa também, a gente vai ver que a colonização portuguesa, que o Brasil, né, foi o país que mais recebeu, assim, numericamente, escravos africanos vindos da África, é óbvio, mas escravos africanos, tá? O Brasil recebeu quase metade desse número total aí, quase 50% desses 12 milhões que vieram para a América foram destinados ao Brasil, tá? E aí, eles desembarcavam no Rio de Janeiro, desembarcavam em Salvador, desembarcavam em Recife, enfim, e de lá eles eram transportados para os mais diversos locais do Brasil, né? E a gente vai ver, pensando de novo lá naquela lógica inicial de que a colonização do Brasil começa pelo litoral e depois vai se interiorizando, né? Então, no início, eles realmente chegam no litoral e por ali vão ficando mesmo, mas conforme a escravidão, a colonização vai avançando o território adentro do Brasil, os escravos também vão avançando o território adentro, vão invadindo, né, quase todas as regiões do país. Então, não existe um lugar do Brasil assim que foi organizado, colonizado, pensado pelos portugueses que não teve a mão de obra escrava. Então, mas sei lá, mas em Santa Catarina teve pouco. Não, também teve escravidão. No Mato Grosso, não, teve escravidão também. Em todos os lugares do Brasil, os escravos, a mão de obra escrava chegou, tá? Vamos lá. Ó, e outra coisa interessante de pensar, né, gente, é pensar que eles não trabalharam só na mão de obra das lavouras, das plantações de açúcar, da extração de ouro, né? Os escravos, eles vamos dizer assim, foram inseridos, né, se inseriram nas mais diversas ocupações e atividades econômicas do país. Aqui tem um exemplo, nessa imagenzinha ali do canto, né, tem um exemplo de escravos que trabalhavam, escravos domésticos, que a gente chama, né, que trabalhavam dentro da casa dos seus senhores, né, produzindo alimentos, né, ali tem um exemplo da escrava abanando os senhores enquanto eles se alimentam, enfim, escravos servindo, né? E isso é a forma que... Por isso que o preconceito é tão enraizado no Brasil, e por isso que a escravidão ela foi um processo tão traumático para o país. Por quê? Porque ela foi, de alguma forma, inserida nas mais diversas atividades econômicas do país, e não ficou só restrita, né, a pensar atividades do campo, atividades de lavoura, atividades agricultoras, né? Foi também utilizada nas atividades domésticas, na casa das pessoas. Então, a gente vai ver que no século XIX, por exemplo, a escravidão, o preço dos escravos despenca, cai, né? E com isso, quase todo mundo no Brasil acaba comprando um escravo, porque era muito barato ter um escravo no século XIX. E aí a gente vai ver que, de fato, os escravos começam a se... Aí começa realmente a organização dos escravos para lutar pelo fim da escravidão, pelo movimento abolicionista, enfim, tentar acabar com a escravidão, né? Então, não dá para dizer assim, mas os escravos trabalharam só nas lavouras ou só na extração de ouro. Não, os escravos trabalharam em praticamente tudo que se tinha para trabalhar no país, tá? Então, estava enraizado na sociedade brasileira a escravidão, era uma coisa assim, parte da sociedade, parte da vida das pessoas, e que não dá para tirar isso assim como um elemento importante de se pensar a estrutura social do país, tá? Bora lá. Mais algumas questões, tá?
aquilo que a gente falou lá no início dessa aula, tá? Na outra semana, de que Portugal foi o pioneiro na expansão marítima, né? Foi um dos primeiros países a conseguir efetivar as grandes navegações, é o que possibilitou a chegada de Portugal ao continente africano, e é o que possibilitou também a escravidão, né? Por chegar mais facilmente no continente africano, Portugal conseguiu observar as formas de obter lucro, de obter dinheiro, né? Dentro do continente africano. E com isso, a principal forma encontrada foi justamente a organização e a compra e venda de escravos, tá? A partir de 1550, então, gente, lá logo na metade do século XVI, então a gente vai ver o quê? Uma demanda, né, dos escravos, crescente, assim, de escravos, né, por quê? Porque eles estavam organizando as lavouras de açúcar, né, nos engenhos de açúcar no Nordeste brasileiro, né? Então o Brasil começa, então, de fato, a importar escravos e a buscar escravos africanos na metade do século XVI. Né, a gente vai ver esse processo iniciar assim de maneira mais organizada, mais com uma rotina mesmo, né, como uma coisa inserida dentro da sociedade de forma rotineira, né, e que a gente vai ver como uma organização não só sazonal, mas como uma coisa que, né, permanece assim a partir da metade do século XVI, tá? Por conta da demanda que se tem nos engenhos de açúcar, né, no Nordeste brasileiro principalmente, tá? E aí o tráfico, né, gente, foi o que fez, de fato, a colônia portuguesa se interessar pelo Brasil. Né? Lembrem que eu falei para vocês já mais de uma vez, né, que no início Portugal não deu muita bola para o território brasileiro. Era mais um território conquistado, enfim. Mas quando eles perceberam que o tráfico negreiro, ou seja, o transporte, compra e venda de escravos, permitiria que eles ganhassem muito dinheiro com a escravidão, eles começaram a dar bola para o Brasil, eles começaram a se preocupar, né, com o território brasileiro. E, de fato, foi o que permitiu o alto índice de lucratividade, vamos dizer assim, o grande lucro da coroa portuguesa com a colonização do Brasil veio, de fato, do tráfico negreiro. Tá? Beleza. Um elemento importante de pensar a escravidão, né, gente, era como que esses escravos chegavam no Brasil. A única forma possível, né, de se vir do continente africano para o Brasil era, na época não existia avião, nada disso, né, então a única forma possível era via marítima, né, através do mar. E nos grandes e famosos, conhecidos e falados, né, os navios negreiros, né, que eram navios que traziam no seu porão, na parte de baixo da embarcação, milhares de escravos, né, africanos em uma única embarcação. E aí a gente tem uma pintura, né, que mostra o que seria, assim, um retrato do que seria os navios negreiros, né? Eles pegavam escravos de diversas origens da África, né? Jogavam todos dentro de um mesmo navio e com a intenção de fazer com que eles chegassem no Brasil. Só que acontecia o quê? Tu juntava um monte de pessoas, e quando eu digo um monte, é realmente um monte, né? Milhares de pessoas, assim, dentro de um navio, né? E acontecia que a viagem durava meses, né? Da África para o Brasil, e acontecia que muitos escravos acabavam contraindo doenças, né, porque entravam em contato com pessoas que eles nunca tinham visto, em condições de higiene muito precárias, e muitos acabavam adoecendo nos porões do navio, né, e ao adoecer, eles acabavam morrendo, né, então tem até uma frase famosa que diz que o Oceano Atlântico, né, essa rota entre Brasil e África, entre América e África, né, ela tem um cheiro de cadáver, o oceano tem um cheiro de cadáver, porque milhares dessas pessoas morreram antes de chegar no Brasil. Então, se milhões vieram para o Brasil, a gente pensa que milhares também morreram, talvez sem nunca nem terem chego do Brasil, saíram do continente africano e acabaram morrendo dentro dos porões. E aí, quando essas pessoas morriam, né, para aliviar o peso do navio e para não, né, também o cheiro, enfim, do corpo, enfim, do morto, os portugueses jogavam esses escravos africanos no mar, né, e lá ficavam os corpos desses escravos que morriam nessa travessia África-Brasil, tá? Então, é um processo, assim, muito traumático, muito triste, né? Existe uma doença, inclusive, que hoje a gente tem um nome para ela, mas na época os portugueses e europeus não tinham, né? Que é a depressão, mas que chamavam de banzo na época, né? Então, muitos escravos acabavam contraindo esse banzo, que na verdade é uma depressão profunda, né? Então, os escravos sabiam que seriam escravizados, que seriam trazidos para o Brasil,
não sabiam o que iria acontecer com eles, enfim, e acabavam contraindo ou ficando, né, depressivos, e muitos acabavam não se alimentando, e por não se alimentar acabavam adoecendo, enfim, e acabavam morrendo nessa travessia entre África e Brasil, tá? E era uma intenção dos portugueses misturar os escravos, né? Então você pegava um escravo que vinha, sei lá, de Moçambique, outro que vinha de Angola, outro que vinha da Guiné. Por que que eles misturavam escravos de vários lugares no mesmo navio? Para evitar, né, como eles falavam idiomas diferentes, para evitar que eles se organizassem e tentassem fazer uma rebelião no navio, ou tentassem fazer uma rebelião de escravos no próprio Brasil, né, quando chegassem no território brasileiro. Então eles juntavam escravos de etnias diferentes, às vezes até inimigos, né, históricos, assim, e acabavam juntando para tentar evitar o confronto, para evitar que os escravos se rebelassem, enfim, no navio negreiro e depois na chegada no Brasil também. Separavam-se famílias também, enfim, né, os traços mais tristes da escravidão, assim. E aonde que os escravos trabalharam no Brasil, né? Eu falei para vocês que eles trabalharam nas mais diversas atividades econômicas, e a gente pode pensar aquela nossa tabelinha lá que eu passei no início, aquelas 5 atividades econômicas listadas ali, todas elas tiveram mão de obra escrava em alguma medida. Algumas menos, outras mais, mas todas elas, em alguma medida, tiveram a mão de obra escrava, né? Seja a escravidão indígena ou a escravidão africana. Mas, em alguma medida, todas tiveram a escravidão como uma forma de mão de obra, enfim, utilizada nesse processo, tá? Ó, nas lavouras monocultoras, ou seja, nas grandes plantações de açúcar, depois a gente vai ver as grandes plantações de café, né? Mas essas lavouras que produzem uma única cultura, ou seja, uma única coisa, né? Ou seja, uma lavoura de açúcar que produz somente açúcar, uma lavoura de café, enfim, que produz somente o café. Essas lavouras utilizavam, então, a mão de obra escrava como principal, assim, né? A principal e talvez única mão de obra utilizada numa lavoura monocultora, no engenho de açúcar, era justamente a mão de obra escrava africana. Depois, as lavouras de subsistência, né, lavouras que eram utilizadas para abastecer também o mercado, as lavouras monocultoras, né, então, se você tem um engenho de açúcar que produz somente açúcar, né, você precisa de outros elementos para poder sustentar aquelas centenas de pessoas que trabalham na tua lavoura de açúcar. Então, lavouras que produziam verduras, legumes, ou que produziam também criação de animais, enfim, também se utilizava a mão de obra escrava para abastecer os grandes engenhos de açúcar, tá? As minas de ouro, né, então, depois do século XVIII, quando tem a descoberta, a corrida do ouro, né, nas Minas Gerais, em Goiás, enfim, a gente vai ver uma corrida, né, pelo ouro, mas quem corre de verdade são os escravos africanos que são levados, né, para esses lugares para fazer e trabalhar na extração de ouro, né, seja para a própria coroa portuguesa ou para expedições privadas que faziam, então, a retirada da extração de ouro e, enfim, revendiam isso, né? Então, é mais uma forma de trabalho que foi utilizada a mão de obra escrava. Além disso, em trabalhos domésticos, né? Como eu mostrei para vocês aquela imagenzinha ali de escravos que estavam servindo seus senhores, enfim, produzindo alimentos, né? Ou seja, trabalhando dentro das casas das pessoas, também é um trabalho que se utilizou de mão de obra escrava, né? Por isso que até hoje no Brasil a gente tem uma lógica muito perversa com relação ao próprio trabalho doméstico, né? De pensar que o trabalho doméstico ele é um trabalho assim tido como um trabalho menos importante, um trabalho que é menos digno às vezes, né? E isso é muito herança também do processo de escravidão. E boa parte das pessoas que trabalham hoje com trabalhos domésticos, né, as empregadas domésticas ou empregados domésticos, boa parte dessas pessoas também são negras. E isso é herança também do processo da escravidão do país, tá? E também, gente, boa parte das pessoas que vinham da África, né, não eram só pessoas que tinham pouco conhecimento, tinham nenhuma especialização, enfim, né? A gente vai ver que muitos escravizados, muitas pessoas que vieram da África, né, eram pessoas que tinham conhecimentos técnicos e importantes, assim, né, para a sociedade. Sei lá, eram sapateiros, carpinteiros, né, pessoas que sabiam lidar com ferro, com ferreiros, né, enfim, pessoas que sabiam criar instrumentos e tal, e eram utilizadas aonde essas pessoas? É o que a gente chama dos escravos de ganho, né? Os escravos de ganho eram aqueles escravos que trabalhavam e recebiam determinada quantia de dinheiro, eles continuavam sendo escravos, né? E eles recebiam determinada quantia de dinheiro e tinham que dar essa quantia de dinheiro que eles recebiam, né? Eles ofertavam seus serviços nas cidades e voltavam para a casa dos seus senhores
e davam uma parte considerável, quase 100% do que eles ganhavam para os seus senhores, tá? Então, não eram só nos trabalhos pouco técnicos, mas também em trabalhos especializados, em ofícios que necessitavam de alguma preparação, de alguma, enfim, de algum entendimento técnico que também os escravos trabalhavam, tá? Mais ou menos isso eram as atividades, assim, que os escravos executavam no Brasil, tá, gente? E também outras diversas, assim, tá, galera? Ah, e é importante dizer que esses escravos de ganho, eles são depois os escravos que no século XIX vão conseguir obter a sua conseguir comprar suas alforrias, né? Já que eles circulavam nas cidades e ganhavam algum dinheiro, então muitos deles acabavam juntando uma grana, né? E comprando a sua carta de alforria. Aí vocês podem estar se perguntando o que, que é uma carta de alforria. É um documento que sempre existiu na história do Brasil, né? Um documento que dava liberdade para os escravos. Mas esse documento custava o quê? Dinheiro, muito dinheiro, né? E aí, para conseguir esse documento, os escravos tinham que se comportar, né, não podiam fugir, não podiam, né, de alguma forma, se rebelar, e também tinham que ter uma certa quantia de dinheiro. Então, a alforria sempre existiu para manter a escravidão funcionando. Então, o escravo tinha uma lógica de pensar assim, olha, eu não vou me revoltar, não vou me, enfim, entrar em conflito com o meu senhor, porque eu quero um dia alcançar a minha alforria, a minha liberdade. Então, também é uma lógica perversa da escravidão no Brasil. É pensar que manter os escravos de maneira passiva, né, sem muitas revoltas, para tentar incutir neles a ideia de que eles um dia vão poder comprar essa liberdade deles, mesmo sabendo que era uma condição muito difícil de conseguir. Mas existiram revoltas ao longo da história do Brasil, tá? E aí a gente vai ver algumas formas de resistência à escravidão, né, galera? Que é o quê? Boa parte da forma de resistência que os escravos encontravam era se rebelando, né, se revoltando contra os seus senhores e descumprindo ordens que eles davam, né, que eles recebiam dos seus senhores. Né? Então, eles acabavam se negando a realizar determinadas atividades e fugindo dessas obrigações que eles tinham e se rebelando, né? Se revoltando contra o trabalho dos seus senhores, enfim. E outra forma de pensar esse processo, né, é o que a gente conhece como os quilombos, que é quando os escravos fugiam das fazendas, né, fugiam das lavouras de açúcar, ou de outras lavouras, enfim, de outras plantações, e acabavam formando os quilombos. Né? O quilombo mais famoso do Brasil é o que tinha lá no Nordeste brasileiro, em Alagoas, né, o Quilombo de Palmares, que foi construído pelo Zumbi dos Palmares, que é um personagem histórico brasileiro, né, que muitos se confundem se ele realmente existiu, se é uma figura mítica, enfim, mas que era uma figura que teria construindo esse quilombo em Alagoas, que o quilombo realmente existiu, agora a figura do zumbi talvez seja uma figura mítica, mas enfim, tem uma série de discussões com relação a isso, tá? Mas o Quilombo dos Palmares, então, teria sido fundado por escravos, foi o maior quilombo da América, tá? E reunia escravos que fugiam das diversas fazendas da região, tá? A coroa portuguesa sempre tentou combater esses quilombos, né? Não existiu só o Quilombo de Palmares, existiram quilombos em praticamente todo o Brasil, e esses quilombos, eles reuniam, né, a população escrava fugida, né, da escravidão, e executavam trabalhos, criavam uma civilização lá para poder se manter, enfim, mas sempre foram atacados, né, pela coroa portuguesa e pelas autoridades do Brasil para tentar desestabilizar a fuga dos escravos, enfim, tá? E, enfim, os quilombos, gente, são até hoje uma questão importante do Brasil, a gente vê nas grandes cidades brasileiras, também em outras pequenas cidades, mas, enfim, no Brasil atual, a formação de comunidades remanescentes de quilombolas, né? Ou seja, comunidades que permanecem tentando, de alguma forma, preservar a cultura e a memória que foi criada dentro dos quilombos, né? Então, de transmissão de conhecimento, né? E os quilombos funcionavam também como uma forma de preservação da cultura africana e de preservação da cultura escrava do Brasil, né? Então, os elementos culturais que os quilombos produziam, eles eram, de alguma forma, foram preservados por esses quilombos, por esses espaços, e até hoje as comunidades quilombolas lutam por tentar conseguir manter essa cultura viva, essa imagem viva, enfim, tá? E um elemento aí que aparece até no slide ali, né, de cultural importante dos escravos, né, é justamente a capoeira, que é uma forma de manifestação cultural, seja de dança, enfim,
mas também é uma forma de luta, né? Uma forma de manter os escravos ativos, né? E lutando, enfim, para preservar a sua integridade física, a integridade dos quilombos, enfim, né? Para tentar preservar essa cultura, essa memória escrava brasileira. Certo, gente? Esses foram os elementos assim de pensar, tá? Acho que aqui nessa parte final só é bom a gente sempre lembrar que a gente fala assim da escravidão e parece às vezes que os escravos aceitaram todos de forma muito pacífica a escravidão, mas isso não é verdade, tá? Os escravos agiram na sociedade brasileira. Então, muitos deles acabaram encontrando formas de resistir dentro da civilização e da sociedade escravocrata. Então, alguns tentaram fugir, outros tentaram desobedecer, outros tentaram cumprir as regras para tentar conseguir um dia comprar sua alforria, enfim. O certo é que ninguém era feliz com a condição de escravo, mas todos tentavam, a sua forma, da sua maneira, resistir ao processo de escravidão que assolou o Brasil de maneira, assim, desastrosa e, enfim, muito ruim, muito nociva para a civilização do país, tá? Ok, galera, falei demais, meu Deus, cansei de falar. Alguma questão, gente? Alguma coisa que vocês gostariam de acrescentar e tal, de perguntar, enfim? No? Não, 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 não se vão. Nada? De buenas? Vocês estão vivos? Teve a revolta dos malês, pode crer, pode crer. Revolta dos malês, gente, na Bahia, tá? Escravos de origem islâmica, né, que se revoltaram no século XIX. E aí já é no processo mais de fim da escravidão, de fato, teve a revolta dos malês, tem a revolta da Sabinada, a revolta da Balaiada, uma série de revoltas, tá, de escravos no país. Depois a gente pode, na próxima aula que a gente vai falar do Brasil Império, a gente vai falar bem dessas revoltas mais, assim, recentes, não recentes, mas revoltas do século XIX, que é onde se concentra boa parte dessas revoltas, tá? Mas sim, a gente tem uma série de revoltas, tá? A gente parece, como eu falei para vocês, às vezes parece a gente vendo essa história assim, mas os escravos foram escravizados, e eles não fizeram nada, eles aceitaram tudo pacificamente. Essa é uma versão da história que a historiografia, que os historiadores mais recentes têm questionado muito. Não, os escravos agiram, e agiram da forma que eles podiam dentro da civilização, da sociedade escravocrata. É verdade que o candomblé não surgiu na África, mas sim foi trazido dos escravos africanos para o Brasil. Olha, cara, deixa eu lembrar. Tem uma das manifestações dessas religiosidades africanas que ela surgiu no Brasil. Agora eu não tenho certeza se é o candomblé, tá? Ou se é Umbanda. Sei que tem uma delas que não surgiu na África. Umbanda, né? É isso aí. Boa. Se tem, ó, é isso aí. Eu sabia que tinha uma que não surgiu. Acho que o candomblé ele veio da África, sim, tá? Mas o Umbanda ele é uma forma de isso aí, isso aí. O Umbanda é uma forma de manifestação que foi feita no tem elementos africanos, obviamente, né, de religiosidade africana, de deuses africanos, enfim, mas que ela foi criada exclusivamente no Brasil. E é interessante pensar essa religiosidade africana também como um elemento de preconceito que até hoje, né, as civilizações, que as pessoas que praticam essas religiões sofrem, né? A religiosidade africana sempre foi tida como algo negativo, né? Então, pensando que também a religião era um elemento central da civilização portuguesa, né? Então, os portugueses eram muito católicos e acabaram negando a fé, enfim, questionando e criticando a fé dos africanos, né? E com isso se criou toda uma imagem negativa no Brasil quanto à religiosidade africana, tá? Mas sim, o Umbanda, então, foi essa religião que foi trazida, foi criada no Brasil. Inclusive, gente, o Brasil, se não me engano, o Rio Grande do Sul, tá? O Rio Grande do Sul é o lugar fora da África em que mais tem praticantes de religiões de matriz africana, né? Religiões que foram criadas na África ou trazidas com elementos da África, como é o caso da Umbanda, tá? Então, o Rio Grande do Sul, se não me engano, é o lugar fora da África que mais tem praticantes. E o Brasil é um dos, né, que mais tem também. Ok. Galera, olha só, para a gente fechar a aula de hoje, eu tinha separado acho que umas 3 ou 4 questões do Enem para a gente exercitar um pouco esse conteúdo, tá? Como acho que o nosso tempo aí não é tão longo, eu vou passar uma das questões e depois eu vou publicar os slides lá no nosso grupo ali, e aí vocês podem terminar as questões em casa, tá? Vocês podem fazer essas questões depois de maneira individual. Mas uma das questões, pelo menos, a gente fazer de forma coletiva, eu acho que é interessante para a gente fixar um pouquinho esse conteúdo. Pode ser? Tranquilo? Ok, vamos lá, rapidão.
para a gente terminar. Tá, olha só, uma questão, para a gente pensar primeiro a estrutura do que é uma questão do Enem de história, né? Então a gente tem aí, gente, uma série de... Geralmente a estrutura das questões do Enem em história, elas são muito parecidas com o que está aí aparecendo na tela para vocês, tá? Então a gente vai ter, por exemplo, um texto, tá? Que a gente vai ver aí, e a gente vai ter uma pergunta que pede uma interpretação desse texto. E aí vocês têm que responder de acordo com, né, a alternativa que vocês acham a mais correta, tá? Então eu vou fazer uma enquetezinha aqui para a gente responder juntos essa questão, tá? Tá. Eu vou botar aqui, qual é a alternativa? E vou lançar a enquete aqui nos comentários, tá? Deixa eu ver se todos estão vendo. Todos estão vendo a enquete? Ok. Vocês estão vendo a enquete? Ou eu estou muito louco? Oxi. Sim? Tá, beleza. Ok, vamos lá para a questão, então, tá? Olha só o que fala. Questão 73, caderno amarelo do Enem de 2019, tá? Vamos lá. A partir da segunda metade do século XVIII, o número de escravos recém-chegados cresce no Rio de Janeiro, né? E se estabiliza, ou seja, mantém-se o mesmo, na Bahia. Nenhum lugar servia tão bem à recepção de escravos quanto o Rio de Janeiro. Essa é uma matéria de jornal que foi publicada lá no jornal O Globo, tá? Em 2015. Na matéria, aí a pergunta, né, que pede a interpretação do texto de vocês agora. Na matéria, o jornalista informa uma mudança na dinâmica do tráfico atlântico, do tráfico de escravos, que está relacionada à seguinte atividade. Daí tem 5 alternativas, né? A. Coleta de drogas no sertão. B. Extração de metais preciosos. C. Adoção de pecuária extensível. Retirada de madeira no litoral é a D. E exploração da lavoura de tabaco é a E. E aí, gente? Vamos ver. Vamos ver. Temos um voto na B. Pensando, ele tá perguntando para nós qual é vamos dizer assim, a mudança, né, que a gente vai ver a partir do século XVIII, né, no tráfico de escravos, enfim, na relação com os escravos. Tá. Eric, vota na enquete para nós lá, vamos ver. Acho que só uma pessoa votou na enquete. Ó, já temos mais um voto. Podem votar sem medo. 2D, 1E, 1B. D, mais um. Juliana D. Tem alguém que votou no C também. Ok. Dou-lhe uma, dou-lhe duas. Então, vamos ver, vamos ver. Mais alguém, gente? Tá. Ó, galera, eu não sei quem foi, tá? Que votou no B exatamente, mas essa pessoa está correta, tá? Então, qual é a mudança que a gente vai ver aqui, só rapidinho antes da gente fechar? Qual é a mudança que a gente vai ter no século XVIII em relação aos séculos passados, com relação à dinâmica da escravidão? É quando os portugueses encontram ouro, ou seja, encontram metais preciosos nas Minas Gerais e no Sudeste brasileiro, lá enfim, na região mais central do Brasil, ali em Goiás, enfim, tal. Então, a mudança a dinâmica que muda no século XVIII em relação à escravidão é justamente a extração de metais preciosos, a mudança que está se referindo no texto, tá? Coleta de drogas no sertão, era absurda, né? O Enem sempre tem isso também, alternativas que são absurdas. Isso aqui, né, não faz sentido nenhum. Adoção de pecuária extensiva, isso é uma dinâmica que vai acontecer mais para frente, mas ela, na verdade, ela vai acontecer mais no Rio Grande do Sul e no sul do Brasil. Rio Grande do Sul vai ser um grande fornecedor de gado, enfim, tal.
de pecuária, né? Retirada de madeira no litoral, que foi a que a maioria de vocês marcou, que é a D, na verdade, ela é uma dinâmica do início da escravidão. Retirada de madeira no litoral, se a gente for ver lá naquela nossa tabelinha, é a primeira atividade econômica, lá em 1500, lá no século XVI. Então, no século XVIII, a gente já não vai ter mais a retirada de madeira como um elemento importante, tá? Porque isso já é do início da colonização. No século XVIII já não tem mais isso. E depois tem aí que é a exploração da lavoura de tabaco. Isso é um elemento, uma dinâmica mais do século XVII, também no início do século XVIII, mas assim, é ínfimo. Isso não foi uma grande atividade econômica do Brasil, como foi a extração de metais preciosos. Tá? Então, a grande mudança que a gente vai ter no século XVIII é justamente a extração de metais preciosos, a coleta do ouro nas Minas Gerais e em Goiás, enfim, na região mais centro-oeste do Brasil. Tá? Ok, gente. É mais ou menos essa dinâmica das questões do Enem. Depois eu vou lançar para vocês ali os slides, e aí tem mais umas 2 ou 3 questões ali no final, tá? E aí vocês podem acessá-las enfim, tentar fazer. E aí na próxima aula que a gente tiver aqui de história, eu retomo essas questões para a gente discutir elas e ir olhando, vamos dizer assim, por eliminação, quais as alternativas delas, tá? Galera, muito obrigado pela atenção de vocês. Eu sei que já estamos 1 minuto a partir do nosso horário, tá? Desculpa por ter falado bastante, mas, enfim, história é isso, tá? Agradeço vocês muito pela atenção, pela participação também na aula, tá? Peço desculpas se, enfim, alguém não conseguiu entender alguma coisa. E se vocês tiverem alguma dúvida ainda, gente, perguntem no grupo, perguntem para mim também no privado ali, tá? Eu estou no grupo do WhatsApp, então vocês podem me chamar, enfim, perguntar no privado, tá? Galera, bom fim de semana para vocês, bom descanso a todos, a todas, tá? E que vocês possam estudar também aí, ter uma boa semana, tá? Tchau, gente, valeu, abraço.